nas montanhas falai, nas campinas falai, nas cidades que Jesus irá voltar. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 4, 5 e 9. Assim diz a palavra do Senhor. À medida que se aproxima dele a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nesse trecho, nós temos as responsabilidades básicas do sacerdote na nova aliança. Sacerdotes são homens designados por Deus para conduzir outros homens a Deus. Hoje, em Cristo, todos nós somos sacerdotes, como vimos na leitura que fizemos. Em 1 Pedro 2, 5 e 9, nos é apresentado essas duas responsabilidades básicas de um sacerdote na nova aliança. A primeira responsabilidade é oferecer sacrifícios espirituais a Deus, aceitáveis, agradáveis a Deus. Diz o verso 5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Como sacerdócio santo, quer dizer separado, consagrado, dedicado, oferecemos a Deus sacrifícios espirituais. Mas o que é isso? Ou de que maneira fazemos isso? Este é o nosso louvor a Deus por meio de cânticos, orações, a ceia do Senhor, as boas obras que fazemos. Como lemos em Hebreus, capítulo 13, versos 15 e 16, onde está escrito: por meio de Jesus Cristo, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, tudo o que fazemos é e deve ser por meio de Jesus Cristo. Foi Ele quem abriu o caminho para que nós tivéssemos esse privilégio de oferecermos sacrifícios a Deus. Orações, louvor, ou seja, o nosso culto a Deus é um sacrifício espiritual. E o sacrifício é a lembrança daquilo que Jesus fez por cada um de nós. Então, tudo o que fazemos é por meio dele, é para ele. Por quê? Porque ele é nosso sumo sacerdote. Portanto, o modelo de vida é dado
também por ele. Embora não esteja presente nesse trecho que lemos, é função do sacerdote interceder pela humanidade ou por todas as pessoas, especialmente por sua família diante de Deus, como nós já vimos no exemplo de Jó, que já meditamos. Ser representante diante de Deus, ou diante de Deus, diante dos homens, é uma responsabilidade do sacerdote, pois são pedras vivas que compõem a edificação espiritual onde Deus habita. Nós estamos num processo de construção espiritual e participamos desse processo de forma ativa, porque somos pedras vivas nessa construção, sendo Jesus a pedra angular ou principal, a pedra que sustenta todas as outras. A segunda responsabilidade básica do sacerdote na nova aliança é anunciar as grandezas de Deus, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diz o verso 9 de 1 Pedro, capítulo 2. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Nós temos as boas novas de Jesus para ensinar aos outros, como seus representantes, mas jamais estaremos aptos para ensinar aos outros se não ensinarmos a nós mesmos. Isso significa que o exercício do nosso sacerdócio começa com a nossa vida. Nós pregamos e, se possível, falamos. Nós vivemos e falamos. Não apenas falamos. Assim deve ser a vida daquele que, chamado por Deus, agora é um sacerdote dele ou um representante dele aqui na terra. Então, começa com nossa vida, entra em nossa família e depois vai para os outros. No lar, os pais têm essa responsabilidade, um sacerdócio especial, porque eles devem conduzir seus filhos, sua família, a Deus. Tudo isso está vinculado à nossa compreensão de que somos reino do Senhor, como Israel deveria ser no Antigo Testamento, ou seja, pessoas que reconhecem o reinado de Cristo, que é rei e sacerdote em suas vidas e em sua família. Como você tem representado Cristo, o sumo sacerdote e rei, Senhor, em sua vida, em sua família? Como sacerdotes, devemos estar totalmente consagrados ao serviço do rei. Interessante que a mesma palavra, ou melhor, a mesma expressão sacerdócio real que Pedro usou aqui, foi a mesma usada por Moisés em Êxodo 19, 5 e 6, com referência ao povo de Israel. Em hebraico, essa expressão, ela, lá em Êxodo 19, 5 e 6, está assim, Mamlechet Kohanim, ou sacerdotes reais, sacerdotes do rei, né? Mamlechet Kohanim. Que Pedro usou a mesma expressão aqui, ou seja, a igreja, o novo Israel de Deus, é também considerado como sacerdotes. Em Êxodo 19, 5 e 6 está escrito: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino
de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Fomos chamados para sermos representantes de Deus aqui nessa terra. E duas responsabilidades Deus espera que a cumpramos como sacerdotes. Que possamos oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, através de Jesus Cristo. E que possamos anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sacerdotes têm consciência do seu chamado e de sua missão, e assim honram a Deus durante a sua vida aqui na terra, enquanto aguardam a sua vinda. Que Deus te abençoe. Falai nas montanhas, falai nas campinas, falai nas cidades que Jesus irá voltar. Conforto e proteção concede o Rei da criação.